Agora sim. Agora eu finalmente vou ser feliz. Porque eu tomei uma Coca-Cola com Papai Noel desenhado. Inclusive, eu não tinha um urso polar, então eu trouxe o mais próximo que eu tinha disso, que é esse lobinho canadense. Quase no Polo Norte, muito próximo. Então, digam oi pra ele, pro lobinho. Oi, tudo bem? Tomar Coca-Cola não vai te deixar feliz. Eu já tentei. E por que eu tô falando isso? Primeiro, porque a gente tá naquela época do ano que aparecem várias propagandas, que a gente vê o Papai Noel no trenó, de vermelho, que inclusive a gente logo vai chegar nesse ponto. Por que ele usa vermelho? Já parou pra pensar nisso? Sabia que na verdade, antes o Papai Noel não usava vermelho? Ele usava verde, se eu não me engano, ou era azul. Não sei. Eu sei que ele não era vermelho. E aí, a gente tem isso no nosso subconsciente, né? Acho que o Natal é uma época feliz. Mas além disso, a gente tem várias marcas que já estão no nosso subconsciente. Primeiro que a gente associa o Papai Noel com a Coca-Cola, com os ursos polares, toda aquela coisa. A gente associa o Natal com algumas outras marcas também, com a Balduco. Não sei mais, não tem uma marca de peru, né? Mas enfim. Mas voltando para toda a ideia da felicidade e por que a gente nunca vai encontrar felicidade numa lata, muito menos de Coca-Cola, muito menos ainda de Coca Zero. Sabe que isso é uma coisa que as pessoas às vezes me perguntam, né? Porque geralmente eu tomo Coca normal mesmo. Inclusive vou ficar um tempo sem tomar ano que vem. Mas aí as pessoas falam, cara, mas você não bebe? Como que você toma Coca normal? Por que você toma Coca normal? E a resposta é muito simples. A resposta é que simplesmente, se eu quisesse fazer alguma coisa saudável de verdade, eu ia tomar água. Eu não ia ficar tomando Coca-Cola. Coca Zero é quase tão veneno quanto, só não tem calorias. Aí lógico, o açúcar não faz bem em grandes quantidades. Mas justamente, eu já não estou bebendo. Eu sei que a Coca-Cola não vai me fazer bem, sendo zero ou não. Então, se você parar para pensar o tanto que eu economizo de calorias e de álcool e de outras coisas ruins por não estar bebendo, eu acho que eu ganhei esse privilégio de poder tomar Coca normal. Mas aí, você deve estar pensando, cara, mas você não está entrando na questão da felicidade em si. Você começou esse vídeo, você botou esse título no vídeo e no fim você não está falando porra nenhuma sobre felicidade. Vou tomar um gole. Já entramos nesse aspecto. Acho que no fundo, a questão central desse vídeo é uma certa mercantilização da felicidade, ou de outros conceitos abstratos. O próprio Natal, né? Se você for ver, é uma mercantilização total de uma festa que começou pagã, depois ela foi tomada pelo cristianismo, né? Inventaram a história do Natal. Não diria inventaram, mas assim, com certeza não foi nessa época que aconteceu o nascimento de Cristo e tal. E o cristianismo aproveitou muito bem isso para aproveitar uma festa que já existia e fizeram um rebranding para poder aproveitar, né, que o pessoal já ia comemorar mesmo, que é mais ou menos na época do solstício de inverno, na Europa já se comemorava, então eles fizeram isso já surrupiaram. E aí, com o advento da comunicação de massa, né, final do século XIX, começo do século XX, eles inventaram a versão capitalista de Natal, que vai muito além do nascimento de Jesus, vai muito além da questão de família, e virou uma coisa muito centrada nos presentes. E claro que a história do São Nicolau, que foi quem ele inspirou o Papai Noel, como a gente chama hoje, né? Ele era realmente um senhor, um velhinho que dava presentes para as crianças da região dele. Mas antigamente os presentes eram coisas muito mais básicas, né? Eram brinquedos rudimentares perto do que a gente tem hoje. Não era uma coisa que nem hoje em dia
Pra falar a verdade, hoje em dia já nem sei mais, sabe? Mas com certeza, falando da minha época ali, nos anos 90, anos 2000, tinham crianças que tinham trilhões de brinquedos. Inclusive porque, mesmo que você comprasse brinquedos baratos, você tinha loja de 1,99, dava pra você ter bastante brinquedos até sem gastar tanto. Embora também brinquedo nunca foi uma coisa barata, né? Aqueles brinquedos que nem hoje em dia, não faço nem ideia quanto que é um brinquedo bom hoje em dia, sei lá, 100, 200 reais. Não faço nem ideia. Essas horas é até bom não ter filho ainda, né? Mas, além disso, além do brinquedinho pra criança, pra ela poder brincar, e que antigamente as crianças tinham muito menos brinquedos, tanto que você vê até hoje em lugares muito pobres, às vezes as crianças assim. Ou até se você lembrar a sua própria infância, sabe? A gente pegava pedra e brincava, pegava uns pau, pedaço de pau, graveto, virava uma espada, sabe? Criança não precisa de muita coisa, né? E isso foi surrupiado e foi jogado à extrema potência quando eles transformaram isso numa questão de que não é só para as crianças que você tem que dar brinquedo. Você tem que dar brinquedo para os adultos também. Ou melhor, não brinquedos, né? Quer dizer, dependendo de quem for, talvez você tenha alguém que você possa dar um brinquedo mais ou menos nesse formato. Talvez um pouco menos pontudo, né? Que eu acho que ia machucar um pouco. Mas eu sei que tem gente que gosta. Sem julgamentos. Aqui é um lugar seguro, sem julgamentos. Podem comentar aí todas as suas perversões, eu não julgo. Mas, brincadeiras à parte, acabou virando uma coisa que foi surrupiada, né? E aí você tornou uma certa obrigação de que você precisa dar presentes caros para as pessoas, porque senão você não ama elas, você é uma prova de que você gosta da pessoa se você dá um presente de 200 reais, 500 reais, 1.000 reais, sei lá. E sei lá, isso meio que vai frontalmente contra algumas convicções que eu tenho, que claro que você pode e deve dar presentes que você acha que façam sentido para as pessoas que você gosta, e se você puder e não for comprometer muito seu orçamento, acho válido, claro. Mas ao mesmo tempo, é meio que às vezes vira uma obrigação e você não necessariamente vai achar uma coisa que você realmente acha que faz sentido dar para alguém, sabe? Às vezes a gente dá muito presente por obrigação, porque é o socialmente aceito, é o socialmente recomendável. Você é obrigado a dar presente em tal situação. E às vezes, sei lá, cara, às vezes você não achou uma coisa que orne, sabe? Sei lá, às vezes era melhor você fazer alguma coisa de coração, escrever uma carta, fazer um desenho, sei lá, gravar uma música ou tocar na hora pra pessoa, sabe? Sei lá, alguma coisa que viesse mais do coração mesmo. Só que foi tudo surrupiado pela Coca-Cola, pelas outras empresas que mercantilizaram o Natal. E não só o Natal, né? Todas as datas comemorativas, Dia das Mães, Dia das Crianças, Dia dos Pais. Bom, Dia dos Pais não, né? Dia dos Pais é só moé, é só cueca, meia, malha mal, uma camisa polo, um sapato, né? Coitado dos pais. Mas Dia das Mães, Dia das Crianças, tudo mercantilizou. Mas voltando agora para encapsular aí o final, né, que a Coca-Cola não vai te tornar uma pessoa mais feliz e realmente não vai. Nada que vem numa lata vai te tornar mais feliz, ainda mais essa felicidade etérea, nessa coisa que a gente colocou em ideal, que eu tenho certeza que veio de alguma propaganda, com certeza foi o Don Draper e os amigos dele que fizeram isso lá na Madison Avenue, lá em Nova York, inventaram esses conceitos, colocaram na nossa cabeça que a gente tem que ser feliz o tempo inteiro e que a gente acaba se comparando, sabe, com as pessoas. Principalmente se você olha nas redes sociais e você vê aqueles casais perfeitos, aquela coisa toda de comercial de margarina. E a gente sabe que é mentira, né? A gente sabe que muitas vezes, principalmente esses grandes influencers, esse povo que gosta de mostrar uma perfeição, aquela vida, aquela mansão no estilo greco-goiano, a gente sabe que aquilo é tudo fake. E, quer dizer, a gente sabe, né? Você que está assistindo até agora sabe. Mas infelizmente acho que muita gente não sabe, né? Acho que muita gente acha que aquilo realmente é verdadeiro, ou que é algo aspiracional para você, sei lá. Acho que no fundo é mais uma distração, né? Mais porque as pessoas
às vezes têm uma vida muito ruim e querem se projetar um pouco naquela vida que, no fundo, elas sabem que é irreal, mas elas gostariam, né, de ter uma realidade material diferente. Então pode ser também. Mas, sobre a questão de felicidade, eu acho que muitos dos hábitos que a gente tem vêm de quando a gente era criança, vêm de quando a gente era mais suscetível a essas propagandas. E aí a gente lembra, né? Acabou entrando na nossa cabeça esse negócio, Coca-Cola, felicidade, né? Lembra aquelas propagandas que eles relacionavam uma Coca-Cola com uma ida à praia com seus amigos, sabe? Uma coisa cool. E acho que hoje em dia já nem faz mais tanto sentido para as novas gerações, né? Esse negócio de pensar na felicidade como uma lata. Não que as novas gerações sejam perfeitas nesse sentido de inventar subterfúgios para você ter uma dopamina barata e eu sei que tem outras coisas que as pessoas usam, né? As pessoas não estão bebendo, mas estão usando outras coisas. Mas, enfim, eu tomo Coca-Cola às vezes sim. Eu confesso que nessa época eu ainda tô recentemente, depois que eu fui viajar e depois também eu fiquei um tempo sem, aí agora eu tô tomando, porque também eu pretendo ficar um tempo sem de novo ano que vem. E eu vou nessa, né? O meu equilíbrio é meio desequilibrado como um pêndulo, assim, um pouco para um lado, um pouco para o outro. E, no fundo, assim, a gente toma porque é gostoso, né? A gente não toma porque a gente vai ficar feliz. Eu associo muito também tomar Coca-Cola com cafeína. Então, pra mim, pelo menos, tem a ver com você ficar um pouco mais acordado, mais ligado, às vezes, sei lá, pegar uma estrada, sabe, comprar uma Coca 600 ou mesmo para trabalhar, para estudar, mas embora geralmente eu tente usar o café e eu pretenda também ficar um tempo sem cafeína em geral, mas pelo jeito não vai ser no começo do ano, que nem eu estava planejando. Mas, da mesma forma, acho que no fundo, o teor de fundo disso aqui é que nada que você pegue numa lata vai realmente te deixar feliz. Seja Coca-Cola, seja cerveja, seja café. A felicidade é uma coisa que meio que tem que vir de dentro. E outra coisa também é que, assim, você ser feliz, você ser uma pessoa feliz, não necessariamente quer dizer que você está o tempo todo naquela sensação de euforia, naquela sensação de alegria absoluta. A felicidade é uma coisa mais perene, eu acho. A felicidade verdadeira não é uma coisa de altos e baixos, muito altos e muito baixos, sabe? É você estar sempre num estado de contentamento com a vida. É uma coisa mais estável. Claro, não sempre. Tem momentos que você está justificado em ficar triste, em ficar até meio deprimido, em ficar cansado mesmo. Mas é uma coisa um pouco mais estável, sabe? Não é uma coisa eufórica, uma coisa, oh meu Deus, que coisa maravilhosa. Assim, é uma coisa assim, é mais aquela coisa meio coach, né? De gratidão e não sei o que, paz e amor. Só que não daquele jeito. Enfim, o que você acha? Você acha que a Coca-Cola vai te deixar feliz? Ou que é tudo ilusão do capitalismo?